Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com estas palavras, queremos saudar a todos os irmãos e irmãs que nesta altura acompanham-nos neste programa de culto feito para honrar e bendizer o santo nome do Senhor. A todos, votos de um domingo muito abençoado. Em segundo lugar, queremos informar que, em conformidade com o anúncio feito domingo passado, realizou-se na passada quinta-feira o encontro da direção da Igreja no Centro de Formação Sapu. E foram discutidos todos os assuntos que previamente tinham sido agendados e anunciados neste canal. Assim, ontem mesmo sábado, por deliberação desta comissão, os catequistas, secretários e dirigentes de sociedades começaram a fazer demarcações nas nossas três comunidades, na ilha, na sede e Sapu, de tal maneira que cumpramos rigorosamente com todas as medidas de segurança, de tal sorte que, em abrindo os nossos templos para a adoração ao Senhor, não periguemos a saúde ou a vida de ninguém. Aos nossos catequistas, aos nossos secretários e aos nossos dirigentes de sociedade, a nossa gratidão e uma palavra de encorajamento para que prossigais com o vosso trabalho. Foi recomendada também a comissão médica das três congregações do nosso pastorado a fazerem um levantamento minucioso de todo o material necessário para que as nossas três comunidades estejam à altura de receber todos aqueles que venham a participar e tomar parte do culto santo a partir do último domingo deste mês. Por outro lado, queremos também aqui lembrar que um dos assuntos de discussão foi sobre a data de apresentação da pastora Natália da Silva, que trabalhará conosco no pastorado do Bumbo. Em conformidade com as orientações do Sínodo Provincial e também do Sínodo Geral, a data fica marcada provavelmente para finais de agosto, entre agosto e setembro. Queremos então, nesta altura, a colocação da nossa irmã reverenda Natália da Silva entre nós, trabalhando no pastorado do Bumbo. Queremos aqui manifestar o nosso sentimento de gratidão a todos os militares, polícias, bombeiros, paramilitares, o seu todo, que membros da nossa igreja, que quase sempre perguntam-nos sobre o projeto órgão para o Templo da Samba. Na verdade, uma das nossas decisões tomadas num dos fóruns ou numa das reuniões anteriores é que o órgão devia ser pago por estes filhos da igreja que prestam um valioso serviço à nossa pátria, os militares, os polícias e todos os paramilitares. Assim a ser, todos aqueles que já têm algo a contribuir para se comprar o órgão, nós vamos passar em rodapé a nota ou o IBAN do pastorado, de tal maneira que, em fazendo alguma transferência, possam então manifestar dando o comprovativo. É nosso apanágio de que os nossos militares, os nossos polícias e todos os paramilitares, membros da nossa igreja, entrem na história deste templo que está sendo edificado justamente para celebrar os 25 anos do pastorado do Bumbo, o nosso jubileu de prata. Não foi tomada nenhuma decisão em relação à inauguração do templo, mas tudo indica que final do ano ou no princípio do ano 2021, na altura da celebração dos 25 anos do pastorado, então teremos abertas as portas daquela casa do Senhor. Por último, temos uma notícia triste, assim como foi o domingo passado. Foi a enterrar ontem, sábado, o nosso irmão Zádio Cassiala dos Santos Miguel, um jovem promissor, um jovem cheio de saúde, mas que uma morte repentina
tirou-lhe a alegria de conviver conosco neste mundo efêmero, neste mundo passageiro. O nosso irmão Zádio foi então esposo da nossa irmã Madalena de Oliveira dos Santos Miguel, muito conhecida por Madi. A Madi foi durante muitos anos membro da nossa igreja no pastorado do Bungo e depois, por casamento, juntou-se ao seu marido na igreja católica. Queremos aqui aproveitar, em nome de todo o pastorado do Bungo e não só, endereçar a família enlutada, a Madi, aos pais, aos irmãos, aos colegas, aos amigos e a todos que se sentem tocados por este passamento físico do nosso irmão Zádio, os nossos sentimentos de pesar, na esperança de que a sua alma repousa nos eternos braços de Nosso Senhor. A todos, um ótimo domingo de adoração ao Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, és-nos neste santo dia de adoração, consagrando as nossas vidas a teu dispor, para que o Senhor continue a usar-nos como instrumentos seus nas suas mãos, para que possamos testemunhar o teu amor em qualquer lugar onde estejamos. Ó eterno Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados e queremos agradecer-te por todas as coisas que acontecem, as que são de nosso controle e domínio e aquelas que estão muito para lá do nosso entendimento. Em todas elas aprendemos a render-te graças, porque tu és um Deus que tudo nos pode naquele que nos fortalece. Ó eterno Deus, neste dia, queremos dedicar nas tuas benditas mãos todos os teus filhos e filhas que se dedicam de dia e de noite para cuidarem-nos desta pandemia da Covid-19. Esteja com todos estes guerreiros e heróis e com suas famílias, alguns deles desprovidos do calor familiar por dias e semanas. Tudo isto para que esta pandemia não crie danos maiores do que aqueles que já foram criados. Queremos nos dedicar ao eterno Deus de tal maneira que todos estes teus filhos, quer ligados ao setor da saúde, quer ligados às forças de segurança, aos militares, quer ligados a diferentes setores do comércio e não só, os jornalistas, todos aqueles atores, diretos ou indiretos, sejam alcançados pela tua santa bênção. Escute a nossa oração, Senhor, e permita que, não usando de vãs repetições, possamos orar como Jesus Cristo, nosso Senhor, ensinou a seus discípulos, dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entoemos o hino 4 em português. Entoaremos o hino 4 em português. No santo dia do Senhor, levo com salmos de louvor o grande tempo Deus honrar e sua graça proclamar. Pela manhã me alegrarei da misericórdia que provém, e a noite adentro gratidão enche-me o coração. Minha alma se levantará, com minha voz e cantarei, em doces hinos de louvor do meu benigno Salvador. Quão santas tuas obras são, dignas de grande admiração, os teus conselhos, ó Senhor, profundos e de alto valor. Momento de dedicarmos as nossas criancinhas. E como fazemos habitualmente, entoaremos o hino 129 em português, enquanto as nossas crianças, os papás e irmãos mais velhos acompanharemos este hino de dedicação da Semente Santa, que há de dar continuidade ao nosso trabalho quando nós, os adultos, não mais pudermos pelas limitações físicas e não só. O hino 129 em português.
Oremos ao Senhor. As nossas criancinhas, como habitualmente fazemos, unamos as nossas mãos, inclinemos a nossa cabeça e repitam comigo a oração que eu for fazendo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo, o amigo de todas as crianças do mundo. Queremos pedir-te, Senhor, que nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Que o teu santo anjo esteja sempre conosco e com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com o nosso país, com o nosso continente e com o mundo inteiro. Ouça a nossa oração, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, façamos a leitura responsiva da litania de petição de coragem. Litania de petição de coragem. O texto vai aparecer na tela do seu telefone ou do seu computador ou mesmo do seu televisor, em conformidade com o equipamento que estiver a usar. Façamos a leitura responsiva da litania de petição de coragem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidades, mas andam nos seus caminhos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos, de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Momento de louvor
e adoração. Vamos louvar a Deus com o coral de adolescentes da congregação sede do nosso pastorado do Bungo. A vossa atenção. Louvado seja Deus por este coral dos nossos adolescentes da comunidade sede do nosso pastorado. É chegado o momento de humilharmos-nos diante da face do Senhor, o Criador do céu e da terra, o dono de todas as coisas e de todos os homens. Vamos fazer a leitura em uníssono do Salmo 125. O Salmo vai aparecer na tela do seu telefone, computador ou televisor e vamos todos fazer esta leitura do Salmo 125. Assim diz a Santa Palavra. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Prezados irmãos, inclinemo-nos em oração. Hoje, a oração de intercessão vai ser feita por todos nós. Cada um vai orar no seu íntimo, colocando no altar do Senhor as suas preocupações, os seus anseios, os seus sonhos, o seu pedido de perdão e tudo o que achares pertinente em falar ao nosso Senhor. Enquanto fazemos isso, assim num tom brando, nós teremos uma música ou uma canção que vai, assim de forma suave, preencher este momento de oração. A canção Cristo Bom Mestre, és meu querer, o hino 203 em português. Todos nós oraremos, cada um no seu íntimo. Oremos ao Senhor. Cristo bom mestre, és meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Cristo bom mestre, és meu querer, mais santidade na vida ter, fazer-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar a senda dos céus. Cristo bom mestre, és meu querer, todas as minhas faltas vencer, dá-me coragem para lutar, para a vitória sempre ganhar. É chegado o momento de Deus falar para os nossos corações, para a nossa vida, para a nossa mente. E o servo de Deus, convidado a alimentar-nos espiritualmente esta manhã, esta tarde ou esta noite, em conformidade com o horário que o irmão estiver sintonizado a este programa de culto, é o reverendo Abel Américo Arthur Ungulo, que mandou o sermão a partir da República Irmã da África do Sul. Queremos agradecer ao reverendo Abel por tamanha gentileza de ter acedido ao nosso convite. Queremos agradecer pela família que o acolhe na República da África do Sul. Queremos agradecer a todos os irmãos que, espalhados em diferentes partes do mundo, sempre mandam-nos mensagens de carinho e de conforto. A vossa atenção à mensagem do Senhor. Amém. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Agradecemos-te por este dia. Queremos, ó nosso Deus, entregarmos-nos nas tuas mãos e esperar de ti toda a orientação. Acompanha-nos ao pormenor.
Rogamos no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Para a nossa meditação, temos como texto Efésios capítulo 4, versículos 1 até 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Este é o final da leitura. Quero agradecer a Deus pela vida e pela salvação em Jesus Cristo. Agradeço também a liderança do Pastorado do Bongo, que por intermédio do reverendo Ovídio de Freitas, exímio comunicador, fez-me o convite para pregar hoje. O seu modo de ser, os seus talentos constituem pedra basilar na continuação, quer dizer, de uma obra que em Luanda tem raízes no período colonial. Vale aqui agradecer a cooperação entre a Igreja Metodista Unida e a Igreja Evangélica Congregacional. Cooperação essa que fez com que naquele tempo pastores da IECA, sob os auspícios da Igreja Metodista em Luanda, cuidassem dos membros oriundos de áreas tradicionais da IECA. Foi o caso dos reverendos Eduardo Daniel Nunda, João Sapele Castro, Lucas Mongende e outros. Depois da independência, quando as regras eram diferentes e a IECA podia ter diretamente seus pastores em Luanda e não só, surge o pioneiro desta nova fase, que dá pelo nome de Reverendo Floriano Ukwamba, que coordenava também as igrejas no Kwanza Sul, cuja esposa, a mãe Esther Chapua, foi a primeira diretora-geral das mulheres do CAI. Vivendo no Kinaxis, lá em cima, cuja residência constituiu igualmente casa de passagem da IECA, algumas vezes visitantes em trânsito iam no ponto de pregação mais próximo, que era a residência ali ao lado da igreja sede na Angoship, ligeiramente à direita para quem desce. Depois do reverendo Floriano Kwamba, quem dirigiu o Bongo foi sua reverendíssima secretário-geral emérito Augusto Chipesse, na altura secretário-geral do CAI, e recorde-se que foi sob sua liderança que se muda o nome para SICA. O reverendo Chipesse, a dado momento da história, foi coadjuvado pela reverenda Adelaide Tomás Manuel, uma das atuais professoras no nosso seminário teológico do Dondi. Quem substitui sua reverendíssima Augusto Chipesse é o dinâmico e inovador reverendo Luciano Chanek, que também, em certa altura, teve como auxiliar a reverenda Celeste Bernardo. A última dupla deu lugar ao atual líder do pastorado, que, como frisei acima, tive o privilégio de ser convidado por ele. Agradeço também a família Flor, Dr. Sebastião, Dona Karina e o seu caçula Dino, que me estão a cuidar com muito mimo nessa fase de confinamento e que criaram todas as condições para que eu pudesse transmitir a palavra de Deus hoje. O meu muito obrigado. O tema para a nossa meditação hoje é: andemos como é digno da vocação com que fomos chamados. No versículo 2 do texto lido, Paulo continua a falar sobre o andar conforme a chamada que tivemos para a salvação, apresentando as qualidades que são indispensáveis aos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Destacam-se
4 qualidades da unidade em Cristo que devem ser cultivadas pelo crente. Essas qualidades são produzidas pelo Espírito Santo em favor do crente, a fim de torná-lo parte do corpo de Cristo. Esses requisitos nada têm a ver com a carne e para o crente não viva, para que o crente não viva em derrotas espirituais, deve na verdade cultivar tais qualidades em Cristo. Em Cristo quer dizer, quais são essas qualidades? A primeira é a humildade. No grego a palavra humildade aparece com o significado de modéstia. Esta palavra foi cunhada pela fé cristã. Na época de Paulo, a humildade não era virtude e por isso era desprezada pelos gregos e também pelos romanos, pois era um sinal de fraqueza ou defeito moral. Era algo como um rebaixamento. Tinha o sentido de baixo, tinha o sentido de vil, tinha sentido ignóbil. Ela se tornou uma virtude por causa do cristianismo. Resumindo então, a palavra humildade nesse texto dá a ideia de qualidade mental que diz não ao orgulho, alguém que é dotado de mente humilde, despretensioso. Refere-se a uma modéstia de mente que provém de um verdadeiro senso de indignidade à luz do exemplo de Jesus e também das exigências de Deus. É a qualidade que repudia o orgulho, é a qualidade que também repudia o individualismo. A humildade nunca se apresenta a si mesma, mas se preocupa com a participação coletiva. É uma virtude essencial para que a unidade seja mantida. Andemos como é digno da vocação com que fomos chamados. Segundo aspecto é a mansidão. Esta palavra tem a ver com a amabilidade. No grego significa gentileza, cortesia, consideração pelo outro. É a qualidade de quem se preocupa com os outros. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, não. Ao contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte que, mesmo assim, é senhora de si mesma e serva de outras pessoas. Os gregos a usavam referindo-se a pessoas ou coisas que mostravam uma qualidade especial de acalmar. Uma pessoa mansa controla seu temperamento, controla seus impulsos, controla sua língua e também controla seus desejos. É a pessoa que possui completo domínio de si mesma. Ao comparar mansidão com humildade, chegamos à conclusão de que o homem manso pensa bem pouco em suas reivindicações pessoais, como também o homem humilde pensa bem pouco em seus méritos pessoais. A mansidão faz parte do fruto do Espírito, conforme lemos em Gálatas 5:22. Mansidão é a atitude pacífica nos momentos de exasperação. Ela surge quando aceitamos a vontade de Deus para conosco. A mansidão não discute, não resiste, nem teima contra a vontade divina. Ela é demonstrada quando aceitamos pacientemente os males que nos fazem, sem revidá-los, porque cremos que Deus os permitiu. Dizia Crisóstomo, um dos líderes do primeiro século, que ser manso é você ter poder de vingar-se do outro e não o fazer. Ser manso é estar em pleno controle dos seus sentimentos. Essa palavra é usada para descrever o animal que foi domesticado ou alguém que controla a sua língua, controla seu temperamento, controla suas ações e também controla suas reações. A Bíblia diz que Jesus nos dá esse exemplo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Lemos em Mateus, capítulo 11, versículo 29. O terceiro é a longanimidade. Essa palavra é uma das mais ricas do Novo Testamento. É a atitude de nunca revidar.
palavra grega quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. É o estado de espírito estendido ao máximo. É a firme paciência no sofrimento ou infortúnio. Denota uma mente que se controla durante um longo período antes de agir. Indica longanimidade em sofrer as injustiças ou passar por situações desagradáveis sem vingança ou retaliação, sem represália ou revanche, mas com a visão ou esperança de um alvo final. Paciência ou longanimidade, portanto, é a capacidade de suportar sem perder o controle. É agir com equilíbrio nos momentos difíceis e também nas adversidades. Vejamos o que Tiago capítulo 5, versículo 10 diz. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Longanimidade aqui significa não apressar-se em vingar o mal, nem revidar o mal feito por outra pessoa contra si. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 5 e também o versículo 7, lemos o seguinte, numa versão não muito habitual: felizes os que no seu espírito são como pobres, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que se lamentam, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Em quarto lugar, temos um amor que suporta os irmãos, suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui precisa ser entendida, pois talvez carregue a ideia de que é para o irmão ou a irmã aguentar o outro. Não é esse o conceito paulino. Paulo usa aqui a palavra grega que significa levantar, manter-se ereto e firme, sustentar, carregar, suportar. Transmite a ideia de carregar com as mãos ou segurar com firmeza. O que o apóstolo Paulo nos deseja passar é que temos de servir de suporte para o outro, não trincando os dentes, mas sim suportá-los com amor. Essa é a maneira de nós andarmos de modo digno de Deus. Paulo diz em Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, e desta forma cumprireis a lei de Cristo. Certo escritor cristão disse o seguinte: suportar significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo ou os amigos devido às suas faltas, ainda que essas faltas nos ofendam ou nos desagradem. Andemos como é digno da vocação com que fomos chamados. A chamada para seguir Cristo é uma alta vocação. Esta vocação exige andar de modo digno desta chamada. A chamada é de Deus e é irrevogável. Vejamos o que Romanos 11:29 diz. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. As dádivas de Deus e a sua chamada nunca poderão ser anuladas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Um jovem cristão subiu a montanha que ficava de frente ao mar, onde no topo morava um grande mestre cristão. Esse mestre era conhecido por ter uma vida de grande comunhão e proximidade com Deus. Perguntou o jovem: mestre, o que é que eu faço para ter uma vida de profunda comunhão com Deus? Qual é o segredo? O sábio mestre, sem responder palavra alguma, se levantou, foi até a porta e sinalizou ao jovem: vamos.
que lhe acompanhasse por um caminho. Desceram a montanha em um silêncio ensurdecedor, pois o jovem estava inquieto para saber a resposta sobre o segredo para se chegar mais perto de Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre de súplica, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Chegando à praia, o mestre continuou caminhando em direção à água. A água batia nos pés. Depois, nos joelhos. E o mestre continuava a ir cada vez mais para o fundo. O jovem cristão hesitou, mas o mestre insistiu que ele lhe acompanhasse. A água já estava na altura da cintura, quando de repente o mestre derruba o jovem e segura sua cabeça debaixo d'água, sem dar-lhe qualquer chance de se levantar. O jovem se debate, tenta escapar dos braços do mestre, se esperneia, bebe água do mar, mas o mestre o segura com a maior firmeza possível. O jovem cristão já estava quase morrendo afogado. O mestre lhe solta. O rapaz se levanta com violência, finalmente respira engasgado, cospe água salgada e não consegue esconder a raiva que estava sentindo. Você está louco? Você quer me matar? O velho e sábio mestre cristão responde: eis o segredo da comunhão com Deus que você está buscando. Está diante de você. Qual é o segredo? Perguntou o jovem. A resposta foi: o dia em que você buscar a Deus, como você buscava o ar para respirar enquanto estava com a cabeça debaixo da água e quando te soltei, então você o encontrará. Sani Yehova, Osimboa Saniwa, Uviliki, Osimboa Kasioti Pepi, Sani Yehova, Osimboa Saniwa, Uviliki, Osimboa Kasioti Pepi. Cantei em um mundo, versículo 6 de Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Andemos como é digno da vocação com que fomos chamados. Que Deus nos oriente e nos abençoe. Amém. Amém. Queremos reiterar a nossa gratidão ao Reverendo Abel e queremos pedir que sempre que a necessidade nos exigir, as suas portas estejam abertas para ceder ao nosso pedido. A nossa gratidão, a bênção de Deus esteja convosco, querido Reverendo Abel Ungulo. Vamos então, antes de entoarmos o hino final, reafirmar a nossa fé diante de Deus que nos criou, recitando em uníssono o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora sim, entoemos o hino 234 em português. Vamos cantá-lo com muita alegria. Eu tenho prometido seguir-te até ao fim. Hino 234 em português. Eu tenho prometido seguir-te até o fim, pois tu, Senhor, prometes guiar-me sempre a mim. Eu sei que sou infraco e o bem não sei fazer, mas pela tua graça hei sempre de vencer. O mundo já venceste e as suas obras mais, e sobre tudo reinas, ó príncipe da paz, no céu e aqui na terra, impero teu poder, e pela tua graça hei sempre de vencer. Cercado de inimigos, aqui no mundo estou. As tentações apertam por onde quer que vá, mas tu estás mais perto, pois vês em mim viver, e pela tua graça hei sempre de vencer. A todos que te seguem e tomam sua cruz, prometes que contigo irão morar, Jesus. Descansarão na glória, contigo vencerão, pois pela tua graça venceste, Salvador. Oremos ao Senhor, inclinando nossas cabeças em oração para receber a bênção do alto. E agora, pois, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a santa comunhão do Espírito Santo Consolador encontre morada em vossas vidas, em vossos domicílios, em vossos locais de emprego, desde hoje para todo sempre.
Amém. Queremos aqui reiterar uma comunicação que foi feita no início do programa do culto. Em virtude das nossas capelas serem permitidas apenas para receber 150 pessoas e considerando que não teremos meios logísticos para que tenhamos 2 cultos, porque para isso exigiria uma máquina administrativa pesada e nós ainda não criamos essas condições, de tal maneira que terminando um culto façamos a higienização do templo, seria realmente um processo um bocadinho que exigiria de nós um bocadinho mais do que aquilo que estamos preparados. Assim a ser, em vez de fazermos 2 cultos ao domingo, faremos nas 3 comunidades do nosso pastorado 2 cultos. Um ao domingo, na hora habitual, começando pelas 8h15, um culto na ilha, às terças-feiras, a partir das 16h, um culto na sede, às quartas-feiras, a partir das 17h, e outro culto na Sapu, às quintas-feiras, a partir, igualmente, das 17h. Como só temos capacidade de acolher 150 pessoas, por isso, estamos a aconselhar que aquele que for a terça-feira na ilha, quarta-feira na sede ou quinta-feira na Sapu, então não se sinta obrigado de ir ao domingo para ceder o seu lugar a quem neste dia da semana não tiver disponibilidade de ir ao templo. Que o Senhor da eterna graça esteja com todos vós, especialmente com aqueles irmãos que até hoje perguntam: que faremos para comprar o órgão do templo sede a ser inaugurado a qualquer momento? Eis agora, enquanto vai passar a ficha técnica, um rodapé vai passar com o IBAN, de tal maneira que os nossos militares, os nossos polícias e todos os paramilitares, membros da nossa igreja, que aderiram a este projeto, possam então dar a sua contribuição para comprarmos o tão sonhado órgão para a nossa igreja. Um santo domingo para todos. Até o próximo domingo.